Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e mais amada do Brasil, informática. Cola no imperador que nós vamos sentar-lhe o aço pra dentro do Excel com gosto de querosene. Vamos lá, filho, já bota a primeira questão aí dentro da tua telinha, que tem um cara aqui doido pra gravar também, enchendo a porra do meu saco. Mas vamos lá, bota a primeira questão aí na tela. O Excel... O que é possível, olha aqui, ó, o que é possível usar em uma fórmula para simular teclas de alguma coisa que não importa, beleza? Aí ele traz aqui um quadrozinho comparativo, vou botar aqui, vamos botar aqui um marcadorzinho de texto. Ó, a tecla da calculadora, aqui... Vamos botar de outra cor para que fique melhor a sua visualização. Aqui o método do Excel e o exemplo, beleza? Vamos botar aqui o exemplo de outra corzinha. Vamos botar o exemplo aqui dessa cor aqui. E aqui o exemplo, vou ter a mesma cor do negócio, tem problema. Você tem a possibilidade o que, professor? Olha aí, ó, a possibilidade bonitinha. E aí, professor, o que é que a gente tem aí? Você pode usar... Vamos botar aqui. Você pode usar a tecla de divisão. Você tem lá na calculadora. Você tem a raiz quadrada. Você tem uma tal de uma recíproca. E você tem aqui a percentagem ou porcentagem. E aí, professor? O que a gente vai ter aí dentro desses negocinhos aí, professor? Vamos lá. O que a gente vai ter? Lá no Excelzinho, você vai ter... Por exemplo, para dividir o sinal da divisão. Legal, para dividir você vai ter o sinalzinho da divisão. Aí ele coloca, usar em uma fórmula para dividir um número por outro. Por exemplo, 45 por 5, que vai dar 9. A gente já sabe que esse primeiro item ele é correto. Sabendo que este primeiro item é correto, eu consigo eliminar aqui, ó, o item D. Beleza, eu consigo eliminar o item D. Aí, professor, vamos lá. Vala, meu Deus, o bicho foi aqui. Já a caveira gaiata, né? Ela gosta de se aparecer. Raiz quadrada. Eu tenho a possibilidade de ter a função raiz quadrada, professor? Tenho. Eu vou usar a função raiz em uma fórmula para encontrar raiz quadrada. Exemplo, raiz de 64, que vai dar 8. Esse item 2 é correto. Sabendo disso, eu elimino aqui a nossa questão alternativa C. Professor, 1/x, beleza? 1/x ou 1/n, que é a tal da recíproca. Recíproca lá da calculadora. Aí o que ele traz? Ó, usar 1/n em uma fórmula em que n é o número pelo qual você deseja dividir 1. Exemplo, 1/8. Dá para eu fazer isto aqui, professor? Eu não sei nem o que é recíproca. Pelo amor de Deus Cristo, esquece isso aqui. Mas você tem como fazer isso dentro do Excel? Ele está fazendo o que é possível dentro do Excel. Eu posso fazer isso aqui dentro do Excel? Pode. Então por que tu tá chorando? Para de show que tu não é a Xuxa. Então nesse caso o item 3 está verdadeiro. Eu elimino a A também. Só por que ele faz isso comigo? Porque a banca é enviada do coisa ruim. Então, ó, para o último aqui, ó, tecla de porcentagem. Porcentagem. Usar em uma fórmula com multiplicar, com asterisco, para multiplicar por uma porcentagem. Exemplo, 15% vezes 20. Tá perfeito e correto. Gabarito aqui da primeira questão. Letra B. Ele só pergunta o que eu posso fazer no Excel. Olha o que ele está dizendo. Ele é bem categórico no enunciado. O que é possível usar em uma fórmula para assimilar as teclas de uma calculadora. Beleza. Show de peteca. Vamos para frente. Olha 2. Qual a função do botão que aí está? Bonitinho, professor. Eita desgrampa. Eu não sei. Mas vamos lá. Vamos ler todos os itens, ó. Alternativa A, centralizar verticalmente o texto de uma célula. Faça-me rir, né? Nada a ver. Bonitão aqui, esse primeiro item está esdrúxulamente equivocado. B, centralizar. Se não é vertical, também não é horizontal. E também não vai justificar.
Esse item ele é utilizado para mesclar e para centralizar. Tá aqui, eu coloquei para você aqui para você ver bonitinho, ó. Eu estou usando bastante nas questões o exemplo do caso prático dentro do Excel e a gente vai fazer isso em todos os blocos. Então você tem a funçãozinha aqui, ó. Você vai ter a funçãozinha que tá aqui o item, ó. Se você ver bem bonitinho, mesclar e centralizar. Tio Túlio, diga-me, para que serve isso? Vamos ler a definição do próprio aplicativo, porque isso aqui pode cair na tua prova, tá? Isso aqui pode cair. Isso aqui a gente chama da letra da lei. Letra de lei do Excel. Combine e centralize o conteúdo da célula selecionada em uma nova célula maior. Como assim, Túlio? Ó, como assim? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, A, aí eu tenho aqui, ó, A1, e aqui eu tenho B. Aí você vai escrever assim, ó, João e papapá, não deu. Então eu pego essas duas aqui, mesclo e centralizo. Então isso aqui vai tornar uma, vai ficar assim, ó, João com a célula maior zona. Beleza? É isto aqui que está dizendo. Então, segunda questão, gabarito, letra D de maluco. Vamos para a terceira. Agora aqui começa a torar na emenda, né, tio Túlio? Aqui começa a dificultar um pouquinho o processo, mas calma, palma, palma, não priemos cânico, ó. Qual o recurso do Excel, versão português, rodando em Windows 7 em português, possibilita em uma tabela copiada, olha aí, ó, seja colada, olha aqui, colada, invertendo o conteúdo das linhas pelo das colunas e vice-versa. Ixi, professor, e agora? Torou na emenda. E agora, eu caso ou compro uma jumenta? Presta atenção, calma, coloquei aqui para facilitar a tua vida, filho, ó. Já botou o gabarito antes do tempo. Presta atenção. Quando você utiliza a opção de transpor, tá aqui, coloquei para você, ó, a opçãozinha de transpor, tudo eu coloquei para você, ó, transpor. Ou a mesma coisa que colar especial, esta função, ó. O que eu fiz aqui para você entender? O que eu fiz? Eu peguei, digitei nas células A1, valor 7, tá aqui, ó. Célula A1 aqui tem 1 e 2, tá? 1 e 2. A1 eu coloquei o valor 7, beleza? A2 eu botei 3, B1 eu botei 8 e B2 eu botei 6, tranquilo? E aí eu selecionei G1 e utilizei a função de colar especial ou de transpor. Qual é a tecla de atalho, professor, que eu uso para colar especial? Você vai usar o Ctrl Alt V, certo? Você vai usar o Ctrl Alt V para colar especial ou transpor. Quando você quando você colocar essa função de colar especial, vai ser exibido isso aqui para você, ó. Tá? Vai ser exibido isso aqui para você. Tranquilo? Dentre estas funções, você vai marcar essa opção aqui, ó, transpor. Tranquilo? Você vai clicar nessa opção transpor e vai marcar o OK. Quando você fizer, vai aparecer desta maneira aqui, ó. Perceba que 7 e 3 estava na mesma coluna, agora 7 e 3 não mais estão na mesma coluna, mas sim na mesma linha. 8 e 6 estavam na mesma coluna, agora não mais. 8 e 6 estão na mesma linha. Portanto, neste caso, ó, vamos ler a definição, ó. A ideia é copiar dados que estejam dispostos em linha na horizontal e ao colar, colocá-los na disposição de colunas na vertical e vice-versa. Tranquilo? Ó, e aqui eu coloco o atalhozinho para você. Então voltemos para a questão. O que ele quer, professor? Ó, qual o recurso do Excel possibilita que uma tabela copiada seja colada invertendo o conteúdo das linhas pelo das colunas e vice-versa? É o tal do colar especial ou transpor. Gabarito, letra B de Papaléguas. Vamos para a próxima? Bora lá. Esta aqui, fio, essa questão ela é muito complicadazinha, tá? Não vou te mentir, como a galera gosta de dizer aqui, né? Não vou mentir para você. É complicadinha, mas eu tentei da melhor forma fragmentar para você entender de uma vez por todas. Olha o que eu coloquei que ele quer primeiro. Considere que você tem uma lista de nomes em uma tabela do Excel, versão em português, rodando em Windows 7 também em português. Conforme apresentada, qual das funções apresentadas, se colocada na célula B2, retornará apenas o primeiro nome da célula 1? Ele quer o quê? O primeiro nome da célula A1. Tranquilo? Show de bola?
Perfeito. Então, para eu buscar este nome, eu vou lembrar de que eu preciso utilizar a fórmula procurar. Vamos tentar eliminar já, né? Vamos eliminar aqui a B e vamos eliminar a D. Por quê? A gente vai precisar da função procurar. Professor, vamos avançar? Vamos. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Preste atenção. Tranquilo? Preste bastante atenção. Aqui é o nosso gabarito, mas eu trouxe outros exemplos adiante para você entender como é que funciona essa fórmula. Eu tenho aqui fulano de tal, eu tenho aqui beltrano de tal, eu tenho cicrano de tal. Beleza, show. E aí eu coloco aqui, ó, esquerda, aí eu vou colocar os parâmetros que eu quero buscar. Beleza? Eu vou colocar os parâmetros a qual eu quero fazer a busca. Eu vou procurar a esquerda de A1, que é o que, professor? Ó, é o tal do fulano de tal. Beleza? A1 é fulano de tal, eu quero a esquerda disso aí. Procurar em A1 o espaço vazio que está aqui, até o espaço vazio. Beleza? E coloco esse menos 1 para não incluir esse espaço aqui. Esse menos 1 é para não incluir esse espaço. Olha aqui, ó, testando as outras funções, ó. Se eu testar a e a outra dela lá, que ele traz, vai dar erro. Tá? Vai dar erro o valorzinho aí, se eu for testar as outras alternativas. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, ó, olha aqui um exemplo para você entender. Para que serve esta função, professor? Procurar e como que vai ser utilizado o esquerda. Vamos lá. Eu quero procurar, por exemplo, a posição do arroba desses e-mails, do João, do Pedro e da Jéssica, por exemplo. Eu quero procurar a posição do arroba. Então eu coloco, ó, procurar... O arroba, ele tem de estar entre as aspas duplas. E eu vou buscar ele onde, professor? Vou buscar em A12. A2, no caso. Que é onde está o e-mail. Então, ele vai procurar e vai trazer para mim a posição do arroba. Que é que posição? A posição 5. Por que a posição 5, Túlio? Ó, sabe contar? Sei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o arroba é a posição 5. Tá aqui, ó. Posição 5. Eu quero aqui na segunda coluna a posição do ponto. Qual é a posição do ponto? Deste ponto, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Posição 11. Beleza. Agora eu quero saber o nome. Eu poderia simplesmente buscar o nome. Poderia, mas nem tudo na vida são flowers. Ele quer utilizar uma outra função, que é a esquerda. Beleza, professor. É a esquerda. Legal. Então, eu uso a esquerda. Poderia colocar somente A2, que é onde ele vai buscar, e B2, que é o valor que ele vai usar como referência da posiçãozinha bonitinha aí. Tranquilo? Para usar como referência. Poderia. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, ele vai achar o tal do arroba. Por quê, professor? Porque ele inclui, bonitinho aqui, ó, ele vai retornar 5 posições à esquerda do nome. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele inclui aí também o tal do arroba. 5 posições incluídas aí, ó. E como é que eu resolveria isso, tio Túlio? Como é que eu poderia resolver isso? Eu posso incluir o menos 1. Então ele vai fazer o que aqui, ó? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Ele vai retornar somente o João. Que complicadinho, né, professor? É. Então voltemos aqui para a gente entender a fórmula da minha questão, ó. Ele traz aqui, por exemplo, a esquerda de A1, que é o que ele quer buscar, e vai procurar. Ele vai procurar o espaço vazio em A1, que é esse espaço aqui, menos 1 para ele retornar somente fulano. Nesse caso, seria opcional ele utilizar o menos 1. Se ele não utilizasse o menos 1, também daria certo aí, tá? Nesse caso aí também poderia dar certo se ele não utilizasse. Tranquilo? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia a questão colocou e o gabarito dessa questão é letra C de vassoura. Deixa eu ver quantas questões a gente pôs aqui. Questão pra caralho, professor. Vamos lá. Cadê aqui? Mais duas. Falta pra gente findar aí, ó. Essa questão de número 5 e depois a questão de número 6 e a gente passa a regra e fecha a conta. Referente à planilha eletrônica do Excel, marque V para verdadeiro e F para falso. Legal, professor. Olha o que traz aí os itens, ó. A célula C25. Vamos pegar o marcadorzinho de texto aqui, ó.
A célula C25 é a célula formada pelo encontro da linha 25 com a coluna C. Vamos lá, me joga grandão. O Excel, olha aqui, o mais básico do básico. De novo, mais uma vez, para que tu puedas aprender, filho. Ó, o Excelzinho, ele é formado... O Excel, esse é o primeiro passo. Ele vai ser formado por células. Ele vai ser formado por células. E célula é o que mesmo, professor? Célula é a junção. Célula é a junção de colunas e de linhas. Lembrando que as colunas são representadas por letras e as linhas representadas por números. Isso aqui é o beabá. Tranquilo? Se tu não sabe isto aqui, filho, bora voltar duas casinhas. Bota a questão na tela, filho. Olha o que traz a questão. A célula C25 é a célula formada pelo encontro da linha 25 com a coluna C. True. Que é true? True quer dizer verdadeiro em inglês. Estamos estudando inglês, mentira. 2, olha aí, ó. As fórmulas do Excel sempre começam com mais. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Não, instalação errada. Se tu errar isso aqui, tu disse que tá estudando lá pelo outro tio lá. Tá? Por outro professor. Por mim não. Com o imperador não. Diz que é outro professor. Tranquilo? Como um sinal de... Pode começar, Túlio? Pode. Pode começar, Túlio? Pode. Mas o que é que a questão está dizendo? Sempre. Cuidado com palavras do tipo não, somente, sempre, nunca, inicial, unicamente, que mais exclusivamente. Cuidado com esse tipo de palavras que geralmente indicarão itens equivocados. Não é sempre que vai começar com um sinal de mais. Pode? Pode. No caso excepcional, pode. Então é falso. Sabendo que a primeira é verdadeira e a segunda é falso, dá para eliminar o itemzinho B, dá para eliminar o itemzinho D, dá para ficar duas aí, 50-50. 50-50. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Célula ativa, olha aqui, professor, o que é a célula ativa? É a célula exibida com a borda em negrito, que indica que a célula está selecionada. Perfeito. Tá aqui a célulazinha, ele fica lá selecionado, tudo em negrito, que você vai estar ali como sendo a célula ativa, que é a célula que você está editando. Beleza. Já dá para ter o gabarito, né? A célula é a unidade de uma planilha na qual podemos inserir e armazenar dados. Verdadeiro. Gabarito aqui, letra C. Não botei a caveirinha aqui não, mas é uma caveira. Vou imaginar uma caveira aqui, ó. Ih, caveira! Eita! Minha caveira é tão bonita quanto o meu cavalo. Vamos lá. La última question del dia para que nosotros possamos aprender a linguagem de lo Microsoft que Excel. O meu troglodita mesmo fala, eu sou bom com a língua. Ó, questão número 6 diz o seguinte: com relação aos conceitos básicos de planilha eletrônica, identifique a afirmação correta. Célula ativa, você já viu que é isso aqui na questão anterior. Se tu errar, eu vou te dar um sabacu. Se tu errar essa questão, tu vai levar uma maceta. Lembra o que é maceta? Depois eu explico no final do bloco o que é maceta. Célula ativa é a célula exibida com a borda em negrito, que indica que a célula está selecionada. Os próximos dados digitados serão inseridos nesta célula ou o próximo comando escolhido será aplicado nesta célula. Que lindo esse item, professor. Lá no português a gente fala assim, ó, está ipsiliteris, está tal qual, está muito bonito, está Túlio Queiroz, está lindo esse item. Está lindo, it's beautiful esse item 1 aí. Se esse item 1, Deus abençoe. Se esse item 1 está correto, a gente elimina o item A. Ficou bonzinho, né? E já melhorou alguma coisa. Na planilha eletrônica, tô com o cronômetro aqui. Na planilha eletrônica do Excel, as colunas são identificadas com os números. Olha aqui, ó. As colunas são identificadas com números no canto esquerdo da tela, que vai de 1 a 65 mil. Da onde, cara? Da onde? As colunas são representadas pelas letras. Instalaçãozinha errada.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. As letras, bonitinho, esse item 2 está equivocado. Se o item 2 está equivocado, eliminemos o item D. Vamos aqui eliminar o item D. Ficou 2. Ficou 2 aí. Ficou o que mais aqui? Dá para eliminar C também. Olha que garapa. Ficou molinho, né, cara? Aí ele diz, ó, as linhas são representadas e identificadas pelas letras. Que conversa é essa? De onde é que você já se viu isso? Nada a ver, tio Túlio, nada a ver. Toda célula é indicada por intermédio de um endereço. O endereço é formado pela letra ou letras da coluna e o número da linha. Por exemplo, a célula formada pelo encontro da coluna C com a linha 12 possui o endereço C12. Olha que garapinha, gabarito, letra B de Papaléguas na nossa questãozinha de número 6 e última. Com isso, a gente finda mais um bloco de Microsoft Excel. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cola no Imperador que é sucesso. Até o próximo bloco. Valeu!